Bom dia, meus queridos. Como eu já falei para vocês na semana passada, bem-vindos ao segundo semestre. Estamos aí agora com a primeira aula já com conteúdo e atividade do semestre. A gente vai falar hoje sobre a articulação no artigo de opinião. Como que funciona isso? A oração precisa ter uma sequência lógica para fazer sentido. A gente chama de coesão e coerência. O texto, como um todo, também precisa estar organizado de forma a fazer sentido. E é por isso que no artigo de opinião, na dissertação argumentativa, em todos os gêneros em todos os gêneros textuais, a gente precisa que as palavras sejam organizadas de forma ao texto como um todo fazer sentido. No artigo de opinião, na dissertação argumentativa, na dissertação explicativa, nos gêneros dissertativos como um todo, essa articulação é feita através de conjunções, pronomes e advérbios. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora, sobre as conjunções, certo? Só confirmar aqui mesmo. Então a gente vai falar sobre um pouco mais sobre as conjunções hoje. Então a gente vai relembrar um pouco sobre o artigo de opinião, vai relembrar um pouco sobre as conjunções e depois eu vou passar uma atividade para vocês entenderem um pouco melhor essa conjunção dentro do artigo de opinião, certo? Mas, antes de mais nada, vou passar para vocês as instruções de como serão realizadas as atividades agora no segundo semestre. Mudou um pouquinho, quase nada, mas mudou um pouquinho. As atividades de produção de texto vão ser sempre postadas às segundas-feiras, da mesma forma que a gente fazia no semestre passado. Uma segunda com atividade e na outra segunda sem atividade, para que vocês também tenham um prazo para fazer as atividades de outras disciplinas. O e-mail continua sendo o mesmo, claresproducal, sem tio e sem acento, sem tio e sem cedilha, @gmail.com, e as atividades precisam ser entregues até a sexta-feira às 18 horas. Ou seja, hoje eu passo a atividade e vocês têm até essa sexta-feira às 18 horas para entregar as atividades, ok? De preferência que entreguem hoje ainda na segunda-feira. Por quê? Porque se vocês fizerem as atividades de segunda na segunda, as de terça na terça, as de quarta na quarta e as de quinta na quinta, vocês não vão deixar a atividade acumular e provavelmente vocês não ficarão sobrecarregados de atividades. E aí na sexta-feira, sobra a sexta-feira para vocês fazerem alguma atividade que ficou para trás, ou estudar algum conteúdo que você precisa se dedicar um pouco mais, certo? Então se você organizar o seu tempo, se você organizar o seu horário, você consegue fazer todas as suas atividades sem nenhuma sobrecarga. O que mudou agora no segundo semestre foi a questão do cabeçalho. Por que mudou? Porque todas os dias vocês precisam fazer o cabeçalho e colocar pelo menos o tema que foi tratado naquele dia, mesmo que não tenha atividade. Por quê? Porque vocês precisam fazer um portfólio que vai ser avaliado no fim de cada bimestre, certo? Então, no cabeçalho precisa ter o nome da escola, o nome a cidade, né, Nerópolis, a data que você fez a tarefa, o nome do professor, o seu nome completo, a série e a turma que você estuda, certo? E aí você já coloca embaixo qual que é o tema da aula, ou seja, hoje é a conjunção na articulação dos artigos de opinião, certo? Então, como eu disse para vocês também, preferencialmente entregar na segunda-feira mesmo. Então, todas as segundas-feiras, em produção de texto, vocês precisam fazer esse cabeçalho e colocar o tema da aula daquele dia, mesmo que não tenha atividade. E aí vocês podem aproveitar esse espaço para colocar a dúvida que vocês tiveram naquele conteúdo, o que é que vocês fizeram, se vocês assistiram videoaula, se vocês leram texto. Então, tudo isso vocês colocam aí para identificar que aquela aula foi dada aquele dia, certo? No final de cada semestre, no final de cada bimestre, a gente vai avaliar esse caderno completo aí. As dúvidas esse semestre ficarão no fórum, tá, pessoal? Não fiquem tentando tirar dúvida pelo WhatsApp, porque a gente precisa do registro. Pelo WhatsApp não tem como a gente registrar que vocês tiraram dúvidas. E pelo fórum fica como se fosse na sala de aula. Você pergunta, a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de vários colegas seus. Então essa participação, essa interação pode acontecer da mesma forma que acontecia na sala de aula, certo? Então vamos lá, vamos começar revisando o artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Ele pertence ao gênero dissertativo, ele é típico de jornais, revistas e blogs, ele tem como função apresentar e defender um ponto de vista, ele fala de assuntos relevantes, atuais
e atuais na sociedade, ele tem uma linguagem simples e objetiva e tem como função social promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então isso a gente viu semestre passado, a gente viu ainda esse ano, então só para a gente dar uma pincelada do que é o artigo de opinião. E o que é a conjunção? Vocês já devem ter estudado conjunção, né? Uma das 10 classes gramaticais. São palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre orações, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação. Vocês lembram dessa palavra lá das orações subordinadas, das orações coordenadas, certo? Então, o que coordena e o que subordina as orações são as conjunções. As conjunções são invariáveis e não são flexionadas nem em gênero nem em número. A gente não tem conjunção no plural e no singular, a gente não tem conjunção no masculino e no feminino. Conjunção é conjunção e pronto, acabou. Por exemplo, vi seu pai e sua mãe na feira. Estudei muito e aprendi a matéria. Quais são as conjunções aqui? O E, né, a letra E, vi seu pai e sua mãe na feira. Aí está unindo termos da oração. Pai e mãe são dois substantivos, dois núcleos do sujeito, sujeito composto. Então, o I aí está juntando os termos da oração. Estudei muito e aprendi a matéria, já está unindo duas orações. Para ser oração, lembra? Precisa ter verbo. Então, estudei um verbo, aprendi outro verbo. Então, estudei muito é uma oração e aprendi a matéria, outra oração. A conjunção E aí está juntando as duas orações. Classificação das conjunções. Isso aqui muita gente martela e acaba não aprendendo, sai do ensino médio sem aprender. Mas o nosso foco aqui não é a gramática. A gramática é lá com Paulo César. Então aqui a gente vai lembrar da questão que vai lembrar das classificações da conjunção para vocês lembrarem como utilizar as conjunções dentro do texto de vocês. Começando pelas conjunções coordenativas. Conjunção coordenativa aditiva, que dá a ideia de adição, que é o E que eu acabei de mostrar para vocês. Conjunção coordenativa adversativa, que dá a ideia de oposição, uma coisa ou outra. Conjunção coordenativa alternativa, que dá a ideia de alternância, certo? Conjunção coordenativa conclusiva, que conclui a ideia. E a conjunção coordenativa explicativa, que explica a ideia. Elas são bem... os termos, né, os nomes das conjunções, das classificações das conjunções, são bem fáceis de entender. E aí as conjunções subordinativas são mais, né, que a gente tem a conjunção subordinativa integrante, que inicia uma oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, ou predicativo que completa o sentido da oração principal. A oração subordinativa integrante não existe sem a oração principal, e a oração principal não existe sem a conjunção subordinativa integrante. Elas não fazem sentido sozinhas. Conjunção subordinativa adverbial causal. Ela inicia uma oração que apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Essa conjunção ela sempre vai ser um advérbio. Conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Ela inicia uma oração que é consequência do acontecimento da oração principal. Enquanto a causal é a causa, a consecutiva é a consequência. Conjunção subordinativa adverbial final. Ela inicia uma oração que apresenta um fim ou uma finalidade do acontecimento da oração principal. Ela finaliza a ideia da oração principal. Conjunção subordinativa adverbial temporal. Inicia uma oração que apresenta uma circunstância de tempo com relação à oração principal. Certo? É sempre uma relação de tempo. Uma coisa aconteceu quando outra coisa aconteceu. Essa conjunção aqui, subordinativa adverbial temporal, geralmente é sempre a palavra quando. É sempre a conjunção quando. Conjunção subordinativa adverbial condicional. Inicia uma oração que apresenta uma condição para que o acontecimento da oração principal possa acontecer. O acontecimento lá da oração principal só vai acontecer se acontecer a outra coisa que está lá na conjunção subordinativa adverbial condicional. Conjunção subordinativa adverbial concessiva. Inicia uma oração que apresenta uma ideia de contraste e contradição ao acontecimento da oração principal. Uma coisa contrária à outra. Conjunção subordinativa adverbial comparativa. Inicia uma oração que apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal. Compara uma oração com a outra. Conjunção subordinativa adverbial conformativa. Inicia uma oração que apresenta uma ideia de conformidade ou concordância com a oração principal. Enquanto uma era
alternância, contradição, a outra é concordância. A conformativa concorda com a oração principal. Conjunção subordinativa adverbial proporcional. Inicia uma oração que apresenta a ideia de proporcionalidade com o acontecimento principal. Uma coisa só vai acontecer proporcionalmente. As coisas vão acontecendo proporcionalmente. E a conjunção subordinativa adverbial conjuntiva, que é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como uma conjunção, ligando orações. Certo? E daí, o que tem a ver o artigo de opinião com as conjunções? As conjunções têm um papel importante na articulação entre as partes de um texto, contribuindo para a coesão textual, guiando o leitor, uma vez que indicam a relação existente entre as orações e as frases. E para a atividade de vocês, preencher os espaços com as conjunções, eu vou deixar um texto, tem os espaços lá, vocês vão preencher aqueles espaços com conjunções ou locuções conjuntivas corretas e, em seguida, identificar qual a relação de coordenação ou subordinação entre as orações. O que é para fazer, então? Completar os espaços com as conjunções ou as locuções conjuntivas corretas e embaixo você vai falar se aquela conjunção é coordenativa ou se é subordinativa e de qual tipo. Ok? É bem simples, simples não tanto, mas bem pequena a tarefa, ok? A tarefa de vocês é essa aqui. Eu coloquei primeiro as instruções, né, para o segundo semestre, e depois eu coloquei o texto, que é a Lei do Silêncio dos Advogados, do Rogério Gentili, que é um artigo de opinião, e aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços para vocês preencherem, né, com as conjunções corretas, certo? E depois vocês vão classificar essas conjunções. É só isso. São 8 conjunções, 8 classificações. Beleza? Atividade de vocês bem simples. Estudem bastante essa semana. Até a semana que vem.